Nessa parte 3 da termoquímica, nós vamos estudar, ver os conceitos da lei de Hess, energia de ligação e resolver 3 exercícios. Vamos lá! Hess foi um químico que nasceu em Genebra e viveu na Rússia no século XIX. Ele aplicou a lei da termodinâmica para a química, ou seja, ele propôs que a lei da conservação de energia poderia ser aplicada às reações químicas e aos processos físicos, porque a entalpia de uma reação poderia ser calculada a partir da soma algébrica dos calores das reações parciais, uma vez que a entalpia de uma reação depende apenas do estado inicial e final do processo, ou seja, a entalpia de uma reação é função de estado. Nas reações químicas, então, o estado inicial são os reagentes, o estado final são os produtos. Ele propôs que a troca de calor, a entalpia de uma determinada reação, ela então dependeria apenas do estado inicial e final do processo. Vamos aplicar a lei de Hess, em alguns casos, usando os seguintes postulados, que o ΔH de uma reação desconhecida, ele será proporcional à quantidade de reagentes e produtos, que a reação direta e inversa de uma determinada reação terá o mesmo valor de entalpia numérico, porém, eu vou trocar o sinal da reação direta em relação à reação inversa. E eu vou poder fazer a soma algébrica das equações parciais para a obtenção da entalpia de uma reação que eu não tenho o valor desconhecido. Vamos então aplicar a lei de Hess nesse exercício, onde eu preciso calcular a entalpia da reação de formação do monóxido de carbono, do CO, a partir das equações parciais. Então, eu preciso calcular o ΔH da reação global, carbono-grafite, mais meio mol de oxigênio gás, formando o CO. Recebi como informação a equação 1 e a equação 2. Bom, vamos aplicar a lei de Hess. Na equação 1, o que eu tenho que me interessa, que é igual à equação global? Bom, eu tenho o carbono grafite, que aparece dos lados dos reagentes e aparece também do mesmo lado para a equação global. Além disso, aparece na equação 1, 1 mol de carbono grafite e na equação global também apenas 1 mol de carbono grafite. Então, eu vou reescrever a equação 1 da maneira como ela foi me apresentada. Agora, eu vou analisar a equação 2 e ver o que ela tem que me interessa. Bom, ela tem o CO, 1 mol de CO do lado dos reagentes, e na equação global eu tenho 1 mol de CO, porém no lado dos produtos. Então, o que eu vou fazer com a equação 2? Eu vou inverter ela. Na matemática, é como se eu multiplicasse a equação 2 por menos 1. Então, tudo que é produtos vira reagentes. Então, aqui na equação 2, o CO2 está do lado dos produtos, invertendo, o CO2 vem para o lado dos reagentes. Na equação 2, o CO mais meio de O2 está do lado dos reagentes, eu inverti, vai para o lado dos produtos, o CO mais meio mol de gás oxigênio. E o que acontece com o ΔH da reação se eu multipliquei a equação 2 por menos 1? O ΔH muda de sinal. Na equação 2 está menos 67,7 quilocalorias. Aqui, como eu inverti a equação 2,
Então, eu troquei o sinal do ΔH, ficou mais 67,7 quilocalorias. Vamos fazer a soma dessas duas equações e elas precisam resultar na equação global nas mesmas proporções que eu tenho, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1 mol de CO2 no lado dos produtos na equação 1 e 1 mol de CO2 no lado dos reagentes. Então, eu posso cortar o CO2. É como se eu tivesse um X de um lado, um X do outro. Eu corto, tá certo? Eu tenho 1 mol de gás oxigênio no lado aqui da equação 1 e tenho meio mol de gás oxigênio na equação 2 invertida. Então, é como se eu tivesse um X de um lado e meio X do outro. Então, sobra meio mol de gás oxigênio do lado dos reagentes. No lado dos reagentes também sobrou o carbono grafite. E para o lado dos produtos sobrou 1 mol de CO. Essa equação que resultou dessa soma que eu fiz é a equação global? Sim. Nas mesmas proporções, sim. 1 mol de grafite, meio mol de oxigênio, 1 mol de CO. Então, é só fazer a soma algébrica dos valores que eu tenho aqui, menos 94,1 mais 67,7. Isso resulta em menos 26,4 quilocalorias, que é a entalpia dessa reação que eu queria calcular. Tudo bem? Nesse segundo exemplo, nós vamos usar a lei de Hess para a determinação da variação de entalpia de uma reação desconhecida. Nós temos aqui que a fermentação e a respiração são processos pelos quais uma célula pode obter energia. Nas equações a seguir estão apresentadas as duas equações citadas e as energias correspondentes. Na equação 1 eu tenho 1 mol de glicose, 1 mol de C6H12O6, formando 2 mols de etanol, 2 mols de C2H5OH, mais 2 mols de CO2. Essa reação, então, é de fermentação, aonde o açúcar, no caso, a glicose, está sendo convertida em álcool, aqui representado pelo etanol. Na segunda equação, eu tenho o açúcar, a glicose, C6H12O6, reagindo com o gás oxigênio, reagindo com 6 mols de O2 gás, formando 6 mols de CO2 mais 6 mols de água. A equação 2, então, é a equação de respiração. Eu quero determinar a entalpia da reação de combustão do etanol. A reação de combustão é 1 mol de C2H5OH mais 3 mols de gás oxigênio, formando 2 mols de gás CO2, o dióxido de carbono, mais 3 mols de água. Bom, vamos olhar para a equação 1 e ver o que ela tem que me interessa. O mol de glicose aparece na equação 1, não aparece na equação global, então não me interessa. O etanol aparece na equação 1 e aparece na equação global, porém o etanol está do lado dos produtos na reação 1 e do lado dos reagentes na equação global. A primeira coisa que eu vou fazer com a equação 1 é inverter ela. Tudo que era produto vai virar reagente. Então, na equação 1, nos produtos, eu tenho 2 mols de C2H5OH mais 2 mols de CO2, que viraram reagentes aqui, porque eu inverti a equação 1. E a glicose, que eu tenho 1 mol de glicose, C6H12O6 nos reagentes, foi para os produtos na reação invertida. Inverti tudo, inclusive o sinal da entalpia da reação.
Na equação 1 era menos 230, na equação invertida fica mais 230 kJ. Além disso, a quantidade de etanol na equação 1 invertida não é a mesma da equação global. Aqui na equação 1 invertida eu tenho 2 mols de etanol e na equação global 1 mol apenas. Então, eu ainda vou pegar a equação 1 e dividir por 2. Então, 2 mols de etanol fica 1 mol de etanol, 1 mol de C2H5OH, 2 mols do gás do dióxido de carbono, do CO2, vira 1 mol de CO2, 1 mol de glicose de C6H12O6 vira meio mol. Divido também o calor da reação por 2. 230 passa então a ser 115. Era positivo, continua, só estou dividindo por 2. Agora eu vou então ver o que tem que me interessa na equação 2. Bom, eu vou pegar o gás oxigênio. Eu tenho 6 mols de gás oxigênio na equação 2 e apenas 3 mols de gás oxigênio na equação global. Então, o que eu vou fazer com a equação 2? Eu vou dividir por 2. Tá? Já que o gás oxigênio está do mesmo lado dos reagentes em relação à equação global. Dividindo a equação 2 por 2, então, eu tenho que 1 mol de glicose vira meio mol de glicose, meio mol de C6H12O6. 6 mols do gás oxigênio passa a ser 3 mols de gás oxigênio. Nos produtos, 6 mols de CO2 passam a ser 3 mols de CO2 e 6 mols de água viram 3 mols de água. Estou dividindo tudo por 2, inclusive o ΔH da reação, que era menos 2.880 kJ, passa então a ser menos 1.440 kJ. Vamos fazer a somatória dessas equações. Na primeira aqui eu tenho meio mol de glicose, na segunda eu tenho meio mol de glicose, eu corto, sobra dos lados dos reagentes 1 mol de etanol de C2H5OH mais 3 mols de gás oxigênio. Tenho no lado dos reagentes aqui 1 mol de CO2 e na outra equação 3 mols de CO2. 3 menos 1, então sobra do lado dos produtos 2 mols de CO2 mais 3 mols de água. Essa equação, que é a somatória das equações parciais, é a mesma da equação global? Sim. Nas mesmas proporções? Sim. Então, é só fazer a somatória dos calores mais 115 menos 1.440 resulta em menos 1.325 kJ por mol. A resposta, então, é B. Energia de ligação, por definição, é a variação de energia na quebra de 1 mol de ligação no estado gasoso. Se eu quebro as ligações, eu considero esse processo positivo, porque para separar os átomos eu preciso fornecer energia. Então, a quebra de ligações é um processo endotérmico. Processos endotérmicos absorvem energia, então eu considero a quebra como sendo positiva. Já o inverso, a formação de novas ligações libera energia, então eu considero a formação como tendo valores negativos de energia de ligação. Em termos de gráfico, então, quando eu quebro, eu forneço energia, vai para um patamar de energia maior, tá certo? Aqui para a separação das partículas. E na hora que se forma novas ligações, ocorre a liberação de energia. A partir disso, fez então uma série de experimentos e os valores de energia de ligação foram tabelados. Vamos ver como podemos aplicar os valores de energia de ligação para determinar a
variação de entalpia de uma reação. É o caso aqui do nosso terceiro exemplo, então. Eu preciso calcular a entalpia da reação de decomposição de apenas 1 mol de água gasosa, segundo a equação. Na equação eu tenho 2 mols de água gasosa, tudo bem, depois no final eu divido por 2, né? Então eu tenho 2 mols de água formando 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio, certo? No lado dos reagentes eu tenho a quebra de ligação, toda a energia do lado dos reagentes eu vou considerar positiva e toda a ligação com formação de novas ligações do lado dos produtos eu vou considerar os valores como sendo negativo. Bom, vamos ver então. Para o caso dos reagentes aqui, eu tenho 2 mols de água. Cada mol de água tem 2 mols de ligação OH. OH1, OH2. 2 mols de OH, mas eu tenho 2 mols de água. Então, é 2 vezes 2, né, para as ligações OH. No lado dos produtos, eu tenho 2 mols de gás hidrogênio, né? Cada gás hidrogênio tem 1 mol de ligação HH. Eu tenho 2 mols, 2 vezes HH. Para o oxigênio, eu tenho 1 mol de ligação O. Vamos substituir os valores das ligações. Então, 2 vezes 2 eu tenho 4. Cada ligação OH equivale a 110 quilocalorias. Eu tenho 4 vezes 110. No lado dos reagentes é positivo. Para os produtos, eu tenho 2 mols de ligação HH. Então, eu tenho 2 vezes. Cada ligação HH é 104. Então, 2 vezes menos 104, porque do lado dos produtos é formação de ligação, eu considero negativo, mais 1 mol de ligação O. Cada ligação O é 120, mas está do lado dos produtos, então é menos 120. Então, vamos fazer as contas. Aqui dá 440 do lado dos reagentes positivo. No lado dos produtos eu tenho menos 208, menos 120. O ΔH dessa reação, a variação de entalpia é mais 440, menos 328, que resulta em 112 para 2 mols de água, mas eu não quero 2 mols, eu quero apenas 1, vou dividir 112 por 2, resulta então a variação de entalpia para 1 mol de água igual a 56 quilocalorias por mol de água, de decomposição da água. Tudo bem? Com isso, terminamos essa parte 3 de termoquímica. Agradeço a participação de todos. Até mais!